Agora, a análise é sobre aquele caso que viralizou, um policial penal que atirou no pé de um entregador durante uma discussão. Vamos tentar entender juntos quais são as implicações jurídicas de um ato tão chocante como esse. E olha, antes de mais nada, é super importante deixar uma coisa bem clara. Toda essa análise técnica que a gente vai fazer aqui é baseada nos esclarecimentos do professor Alexandre Zamboni, que é mestre em Direito Criminal. O nosso objetivo aqui é justamente esse, separar a emoção dos fatos e entender o que a lei realmente diz sobre um caso como este. E para a gente conseguir fazer isso direitinho, nosso roteiro está bem definido. Primeiro a gente vai falar sobre o fato em si e a revolta que ele causou. Depois, vamos mergulhar na análise técnica. Foi mesmo uma tentativa de homicídio? Em seguida, vamos ver qual o enquadramento mais provável, que outros crimes podem ter acontecido ali, e por fim, como é que a justiça faz para comprovar tudo isso. Ok, vamos começar do começo então. Para a gente poder entender o lado jurídico, primeiro a gente precisa lembrar do impacto que aquele vídeo teve e da reação imediata que ele gerou em todo mundo. A reação popular foi tão forte, mas tão forte, que o enquadramento inicial dado pela justiça, que levou o policial a ser preso em flagrante, foi o mais pesado de todos: tentativa de homicídio. Isso meio que alinhou a resposta legal imediata com aquela indignação social que tomou conta da internet, né? Só que é exatamente aqui que a gente entra no ponto central dessa análise. A gente precisa entender a diferença, que é gigantesca, entre a percepção das pessoas, a emoção, e o que a técnica do direito penal exige. E aqui a gente vê esse conflito de forma bem clara. De um lado tá a indignação social, que é uma reação super compreensível e que pede a punição máxima, claro. Mas do outro lado tá a técnica jurídica, que obriga a uma análise fria, imparcial, baseada só no que tá na lei e no que as provas dizem. Para alguém ser acusado de tentativa de homicídio, a promotoria precisa provar uma coisa muito específica, que tem até nome em latim: animus necandi. O que é isso? Traduzindo, é a intenção de matar. Não basta o ato ter sido violento, não. É preciso provar que a pessoa queria, de fato, matar, ou pelo menos assumir o risco de que a morte acontecesse. Mas como é que a justiça prova essa intenção? Não é no achismo, não. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já deixou claro que são necessários elementos bem concretos. Por exemplo, onde foi o disparo? Atingiu uma região vital, como o peito ou a cabeça? Qual foi a trajetória da bala? Analisando friamente, um tiro no pé, por si só, raramente vai ser o suficiente para comprovar essa intenção de matar. Então, peraí. Se a tese de tentativa de homicídio é tecnicamente difícil de sustentar, qual seria então o crime mais provável de acordo com uma análise jurídica séria? O enquadramento mais adequado, com base nos fatos que a gente viu, aponta para o crime de lesão corporal dolosa. Dolosa simplesmente porque houve a intenção de machucar, de ferir. A grande questão agora, que muda tudo, é descobrir a gravidade dessa lesão. E essa lesão pode ser classificada em 3 níveis: leve, grave ou gravíssima. E quem define isso não é o juiz, é o laudo da perícia médica. Por exemplo, se o laudo mostrar que o entregador ficou sem poder trabalhar por mais de 30 dias, o crime já é considerado grave. E olha a diferença na pena. Ela pula de alguns meses para até 5 anos de prisão. É uma mudança brutal. E não é só a pena que muda, não. A gravidade da lesão muda até o tipo de processo. Se for considerada lesão leve, o promotor só pode processar o agressor se a vítima quiser, se ela fizer uma representação formal. Agora, se for lesão grave ou gravíssima, aí a ação é incondicionada, ou seja, o Estado vai processar o agressor de qualquer jeito, não depende mais da vontade da vítima. Certo, vamos seguir em frente. A análise não para só na lesão corporal, não. Existem outros crimes que podem e devem ser investigados nessa mesma situação. Pensa bem, o simples fato de uma pessoa dar um tiro em via pública ou num lugar habitado, como um condomínio, já é, por si só, um crime. Isso está previsto lá no Estatuto do Desarmamento. No entanto, no direito existe um negócio chamado princípio da consunção. Pensa nele como a lei do peixe maior. Quando o disparo foi só o meio utilizado para cometer o crime final, que no caso foi a lesão, o crime maior, que é a lesão, meio que engole o crime menor, que foi o disparo. Então a pessoa responde só pela lesão e não pelos 2 crimes somados. Outro ponto importantíssimo que precisa ser checado: o porte de arma desse policial penal estava regular? Mesmo ele tendo direito ao porte por causa da função, é preciso ver se todos os documentos e requisitos estavam em dia. Qualquer coisinha errada pode gerar uma outra acusação, separada por porte ilegal de arma. E não dá pra esquecer das palavras, né? Se durante aquela briga toda o policial ameaçou o entregador ou forçou ele a fazer algo que ele não queria, isso também pode ser considerado crime. Ameaça e constrangimento ilegal podem se somar à acusação de lesão corporal. Tá bom, a gente tem um monte de possibilidades na mesa, mas como é que a justiça sai do campo das hipóteses e bate o martelo sobre o que de fato aconteceu? A resposta está no caminho das provas. O ponto central é esse aqui. A justiça precisa de provas técnicas, robustas, que não deixem dúvida. Isso envolve periciar o vídeo original para ter certeza de que não foi editado, ter o laudo médico detalhado da vítima, fazer a perícia balística na arma e na bala, analisar toda a documentação do porte de arma e, claro, ouvir as testemunhas. Cada uma dessas peças é fundamental para montar o quebra-cabeça. Olha, ter acesso a uma análise técnica como essa, que ajuda a gente a entender a complexidade por trás de uma notícia, é algo muito valioso, né? Por isso mesmo, fica aqui uma recomendação de ouro. Para ter mais conteúdo jurídico de qualidade, sigam o professor Alexandre Zamboni nas redes sociais e compartilhem ao máximo os posts dele. Vale muito a pena. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão no ar. Um caso como esse deixa muito claro esse conflito entre a nossa reação emocional e a aplicação fria e técnica da lei. Então a pergunta que fica é: a lei sempre reflete aquilo que a sociedade considera ser justiça?